Conversamos demais, já estourou o tempo em 1 minuto. Todos vocês que estão no Instagram, corram lá para o canal do YouTube. Você no Facebook, corra para o canal do YouTube, que a gente já vai começar agora. Quem está no canal do YouTube, tirem as crianças da sala. Diga que agora é proibido para menores de 18 anos, porque agora é valendo. Iniciamos agora mais um episódio do nosso Raio-X da Questão, é o episódio número 39. Vários desses episódios, mais de 20 deles, ainda continuam no ar no canal. Se você está chegando no canal agora, se inscreva no canal, acione lá o sininho para você ser notificado de cada novos conteúdos que eu vou colocando, de cada novo conteúdo que eu vou colocando lá no canal, beleza? Tranquilo. Se você não pegou o material está num link aí na descrição deste vídeo que você está acompanhando agora, porque a gente já vai iniciar. O tema de hoje é o tema da classificação dos atos administrativos. Mas antes de iniciar o tema, não posso deixar de fazer um último alerta. As 4 lives dessa semana, que são as lives 38, esta 39, a 40 e a 41, elas só ficarão disponíveis no ar no canal do YouTube, gratuitamente para você ver e rever, até o próximo domingo, meia-noite. Porque a partir de segunda-feira da semana que vem, a gente já começa mais uma temporada, é a 10ª temporada da série O Raio-X da Questão. Muito bem, sem mais delongas, a gente já inicia aqui. Aproveito para já testar a minha caneta mágica, que eu estou fazendo curso de caligrafia por correspondência em mesa digitalizadora aqui em casa nessa quarentena. Muito bom, episódio é o episódio 39, a gente está na 3ª parte. Hoje, preparando aqui, fazendo os últimos ajustes para a nossa live agora, para essa live agora, eu percebi que nós estamos numa verdadeira saga da classificação dos atos administrativos, que não é um tema de difícil compreensão, mas é um tema muito cascudo. Por quê? Porque demanda muita memorização de muitos detalhes. E aí a gente está fizemos uma última live na quinta-feira da semana passada, fizemos ontem e vamos fechar com chave de ouro hoje. Classificação dos atos administrativos está aí. Só que, antes de adentrarmos nesse material especificamente, a gente vai agora para o nosso material aqui, olha. Deixa eu só sumir com essa janelinha aqui para vocês, para ficar melhor. Quem sabe faz ao vivo. Pronto, tá aqui. Beleza. O que aconteceu? Se eventualmente você não assistiu os episódios anteriores, a parte 1, 2 e 3, sobre a classificação de atos, ainda está disponível no canal. Você pode assistir até o próximo domingo. Eu dividi a abordagem em 3 partes. Estamos na reta final em que estamos aprofundando cada um dos critérios classificatórios. E aí, na live de ontem, no último episódio do Raio-X da Questão, nós fizemos tudo isso aqui, olha. Nós abordamos critérios de grau de liberdade, fizemos 5 critérios, um total de 10, e agora a gente inicia no 6º critério. Esse 6º critério aqui é o critério que tem a ver com a classificação quanto ao ciclo de formação. Não confundir classificação quanto ao ciclo de formação com a classificação quanto à formação da vontade. No critério de classificação quanto à formação da vontade, que nós já vimos anteriormente, temos os atos simples, complexos e compostos. E quanto ao ciclo de formação, nós temos aqui os atos perfeitos, temos aqui atos perfeitos e os atos imperfeitos estão aí. Beleza. O que você precisa saber? Atos perfeitos são aqueles que já concluíram todas as etapas ou ciclo de sua formação.
o ato está pronto e acabado. Não tem mais nada a ser feito para a sua elaboração. Então, um ato perfeito é um ato que está pronto e acabado do ponto de vista da sua elaboração. E aí, quero destacar para vocês um detalhe. Olha, isso não tem a ver com a validade. O que eu estou dizendo? Afirmar que um ato é perfeito não significa que este ato esteja necessariamente de acordo com a legislação. Afirmar que um ato está de acordo com a lei significa dizer que esse ato é válido, é outro critério classificatório. Este critério classificatório quer saber o seguinte: este ato já preencheu, já cumpriu todas as etapas do seu ciclo de elaboração para estar pronto e acabado? E só depois de estar pronto e acabado é que eu posso verificar se aquilo que está pronto e acabado, o ato, está de acordo com o que a legislação dispunha, determinava. E aí, se tiver de acordo, eu digo que esse ato é válido, é um outro critério. É no tocante à observância da legislação. Então, não tem a ver com a validade. Você vai colocar um ato perfeito pode ser válido ou inválido. Uma outra coisa, um ato perfeito não necessariamente já está apto à produção de todos os seus efeitos típicos, seus efeitos principais. O ato pode ser perfeito, inclusive pode ser válido, mas ainda não ser eficaz. Então, você vai colocar o seguinte: um ato perfeito pode ser eficaz ou ineficaz. Tá aí. Professor, está muito rápido, eu não estou conseguindo anotar. Se eventualmente você chegou nessa primeira live, calma. Tudo isso que eu estou anotando neste formato, quando eu uso esse formato de explicação, de resumo das minhas explicações do conteúdo teórico, não se preocupe. Ao final, amanhã eu vou revisar tudo que eu fiz e vou repostar lá no canal do Telegram. Professor, como é que eu entro no canal do Telegram? Tem um link aí na descrição desse vídeo, ou então você vai lá no meu Instagram, na bio, lá no perfil do meu Instagram, tem um link também para você acessar o canal do Telegram. Por que é importante você estar no canal do Telegram? Porque 100% dos conteúdos que eu posto lá são entregues a você. A maioria dos conteúdos que eu posto no Facebook, no Instagram e até no YouTube, o YouTube não entrega de bandeja para você. O Telegram não, o Telegram te entrega. Se você vai consumir, vai assistir, já é outra coisa. E lá no Telegram, para você fazer, quando você entra no Telegram, você tem vários outros conteúdos que eu posto, principalmente materiais de PDF, que eu não posto em nenhum outro lugar. É exclusivo para quem está lá no Telegram. Então, fica a dica aí para você. Beleza? Tranquilo. Então, esses são os atos perfeitos. E o que são os atos imperfeitos? São aqueles que ainda não concluíram seu ciclo ou etapas de formação. Beleza. O que estamos fazendo é revisão e aprofundamento. Como é que funciona o nosso raio-x da questão? A gente começa fazendo uma análise das questões, nós fizemos lá no primeiro episódio da saga dos requisitos, da classificação dos atos, foi o episódio número 37. Com base nisso, nós extraímos quais são os conceitos que são exigidos pelas bancas examinadoras e aí passamos a uma revisão e aprofundamento. Então, atos imperfeitos são aqueles que ainda não concluíram o seu ciclo etapa de formação. O que eu preciso registrar? Porque aparece em prova.
Atos imperfeitos são sinônimos de atos inexistentes. Falar que um ato é imperfeito é o mesmo de que dizer que esse ato é inexistente, porque ele não concluiu todo o ciclo ou etapas de formação. Porém, e aí é bom dizer o seguinte, atos imperfeitos não podem ser avaliados como válidos ou inválidos. Por quê? Por que eles não podem ser avaliados como válidos ou inválidos? Porque se ele é imperfeito, juridicamente eles sequer ingressaram no mundo jurídico. Fazendo uma comparação para simplificar o raciocínio, é como se você pegasse uma receita de bolo, preparasse os ingredientes, articulasse, misturasse os ingredientes na sequência que a receita manda, colocasse numa forma, untou a forma antes, colocou na forma, e aí você colocou no forno e se esqueceu de ligar o forno. Uma etapa fundamental para você concluir esse bolo. E você saiu e falou, daqui 45 minutos o bolo está pronto. Com 45 minutos você volta e o bolo está pronto? Óbvio que não, porque faltou um ciclo ou etapa indispensável à sua formação. Transponha essa lógica para um ato. Transponha essa lógica para um ato. É como se uma autoridade tivesse redigido, revisado, colocado no papel timbrado a portaria de sua nomeação, só que não estivesse esquecido de assinar e viajou para um compromisso. Ainda que essa portaria seja publicada no Diário Oficial, sem a assinatura da autoridade competente, faltou um elemento indispensável para a formação desse ato. Esse ato é imperfeito e, portanto, é inexistente. Ele sequer pôde ingressar no mundo jurídico. E aquilo que não ingressou no mundo jurídico não pode ser tido como válido ou inválido. Porque para ser considerado válido ou inválido, ele entrou no mundo jurídico e eu vejo se aquilo que entrou no mundo jurídico, aquilo que está perfeito, eu vejo se ele está ou não está de acordo com as leis. Se está de acordo com as leis, ele entrou no mundo jurídico de maneira válida. Se ele não está de acordo com as leis, ele entrou no mundo jurídico, porém de forma inválida e ele vai ser anulado. Bacana? O ato imperfeito, ele é passível de declaração de inexistência. E aí vem a parte importante, que não prescreve, não sofre, vou colocar uma vírgula aqui, ações coordenadas, não só, revisando alguma coisinha de gramática também, né? Não sofre decadência do direito de declarar a inexistência ou imperfeição do ato. Beleza. Aqui eu considero que estamos na parte da revisão de tópicos importantes sobre atos imperfeitos. Porém, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte aspecto. Existem dois atos administrativos que, mesmo ainda não tendo completado plenamente seu ciclo de formação, eles já podem produzir efeitos jurídicos válidos no ordenamento jurídico. Então, eu estou chamando a sua atenção para quê? Para a regra. Qual é a regra? Atos imperfeitos não produzem
efeitos jurídicos válidos. Ponto. Essa é a regra. Então, vamos colocar o seguinte, aqui, como é exceção, a gente bota de vermelho e aqui a gente vai colocar de blue. Bom, vamos colocar de blue. Tá aqui. Agora, essa regra tem duas exceções. Então, vamos colocar há duas exceções. Duas exceções. Estão aí. Quais são? Atos complexos e atos compostos. Duas exceções, atos complexos e atos compostos. Tá aí. O exemplo mais clássico de ato complexo é o ato de aposentadoria de pessoal, exceto a aposentadoria daquele que só ocupa cargo em comissão. Muito bem. Como é que funciona a aposentadoria? Suponhamos que você seja servidor do Superior Tribunal de Justiça. No momento em que chegar a sua aposentadoria, ou compulsória, ou voluntária, você vai solicitar ou vão determinar a sua aposentadoria, aí o STJ vai manifestar uma das vontades formadoras deste ato, o ato de aposentadoria. Então o STJ vai manifestar uma das vontades e esta primeira vontade, que não conclui por si só a formação do ato, ela já faz produzir a quase plenitude dos efeitos deste ato. Você já vai para casa, já começa a receber os proventos de aposentadoria e essa primeira metade da formação do ato é encaminhada para o Tribunal de Contas da União, que vai apreciar essa manifestação do STJ para fins de verificação, registro e homologação. Só quando o TCU se manifestar é que terá sido manifestada a segunda vontade que complementa a formação do ato. E aí você terá o ato perfeito. Mas mesmo antes de estar perfeito, o ato já produz validamente todos os seus efeitos. A não ser que, se lá no momento em que for feita a homologação para fim de registro, se o TCU detectar que está em desacordo com a lei, aí ele vai declarar que tudo que foi produzido não são efeitos válidos. Mas se o TCU der o ok, homologar e registrar essa aposentadoria, por exemplo, ele vai chancelar, validar tudo que foi sendo produzido, os efeitos. A mesma lógica funciona com o ato composto. A mesma lógica funciona com o ato composto. Lembrando que ato complexo e ato composto nós já analisamos na nossa última live, o episódio número 38. Tudo bem? Então aqui é um detalhe que eu reputo que é um detalhe de aprofundamento. Aqui é um detalhe que eu reputo que seja um detalhe de aprofundamento. Vamos colocar assim, ó. Aprofundamento. Está aqui. O que eu fiz... Não, aqui. Vamos só trocar essa cor que não está bacana. Vamos botar essa aqui, ó. Pronto. Beleza. Detalhe de aprofundamento. Tudo bem? Entenderam isso aí? Então, existe a hipótese de um ato que, mesmo sendo imperfeito, na verdade, só duas hipóteses. Só a hipótese do ato complexo e a hipótese do ato composto. Então, aqui, a hipótese do ato complexo e a hipótese dos atos compostos. Prosseguindo. Próximo critério classificatório, classificação no tocante à conformidade do ato ao ordenamento jurídico. Conformidade do ato ao ordenamento jurídico.
Como eu já havia falado na live anterior, eu coloquei esses dois critérios próximos um do outro para você perceber o seguinte. Primeiro, a sequência lógica temporal primeiro é a existência do ato. O ato pode ser perfeito, ele existe, imperfeito, não existe. Existindo na ordem jurídica, seja sendo perfeito, nós podemos fazer a seguinte pergunta: este ato está ou não está de acordo com o ordenamento jurídico? Se a resposta é sim, os atos são válidos. O que são os atos válidos? São aqueles que foram praticados em conformidade com as leis e os princípios administrativos. Tá aí. São os atos válidos. O que você vai colocar? Vai registrar o seguinte: para ser válido, o ato administrativo necessariamente tem de ser perfeito. Pronto. O ato que não é perfeito, que sequer existiu na ordem jurídica, ele não pode ser considerado válido ou inválido. Além disso, nem todo ato administrativo válido necessariamente está apto a produzir imediatamente seus efeitos jurídicos. Por quê? A pergunta é: por quê? Qual é a razão disso? Por quê? A justificativa para isso é a seguinte. A justificativa para isso é a seguinte. Olha só. Justificativa para isso. É assim, olha. Porque algumas circunstâncias suspendem ou impedem a eficácia do ato. Algumas circunstâncias suspendem ou impedem a eficácia do ato, que é o termo, a condição e o modo ou encargo. Vamos para o termo. O que é o termo? Termo. Alguém pode me dizer o que é o termo? Alguém pode me dizer o que é o termo? Termo é um evento futuro e certo, sem o qual o ato administrativo não produzirá todos os seus efeitos típicos. Termo é sempre um evento futuro. Vai ocorrer posteriormente à prática do ato. Vamos pensar o seguinte: foi praticado em definitivo hoje um ato de multa de trânsito. Só que o vencimento dessa multa, ou seja, a exigibilidade pelo poder público do valor em relação a quem foi multado, só vai ocorrer no vencimento, que é uma data futura. É uma data futura, mas certa. Suponhamos vai vencer no dia 30 de agosto. Este evento futuro, a data de 30 de agosto, vai acontecer
muito provavelmente, salvo se o mundo acabar antes. Entenderam? Então, eis aí a ideia de termo. Então, nós temos aí o termo. Além do termo, nós temos a condição. Condição. Como é que funciona a condição? É um evento futuro e incerto, sem o qual o ato administrativo não produzirá todos os seus efeitos típicos. Então, a condição que é um evento futuro, só que é futuro, porém incerto. Diferentemente do termo, que o termo é evento futuro, só que é um evento futuro, porém certo. Vai acontecer necessariamente. Tá aí. Então, condição, evento futuro e incerto. Pode ocorrer ou não. Pode ocorrer ou não para produzir os efeitos necessários de um ato. Bacana? Suponhamos, a administração pública, ela pratica um ato administrativo concedendo um bônus, um desconto, por exemplo, um desconto em taxas ou algum benefício para as empresas que cumprirem certas exigências do ponto de vista do recolhimento dos resíduos sólidos, recolhimento do lixo. E aí, este ato vai produzir efeitos a depender deste evento futuro incerto. A gente não sabe se a empresa ou aquela empresa ou as empresas vão conseguir cumprir aquela meta ou não, cumprir aquela condição ou não. E nós temos também o modo. Modo que também é chamado de encargo. É um encargo que se impõe ao destinatário do ato administrativo para que ele continue a produzir seus efeitos jurídicos. Tá aí. Olha, vamos... Deixa eu fechar aqui. Vamos aqui. Eu não consigo explicar essas distinções sem desenhar. Vocês acharam que não ia ter desenho hoje? Sabem de nada, inocente. Olha só. A gente tem o termo, a gente tem a condição e a gente tem o modo, também chamado de encargo. Olha só. No termo, a administração pratica um ato, o ato está aqui, e este ato ainda não produz os seus efeitos típicos. Num determinado momento, aqui, vem o evento futuro e certo. Necessariamente esse evento iria acontecer. E aí, a partir dele, deflagra os efeitos. Essa cobrinha verde aqui, ó. Então, o ato nasce
entra no mundo jurídico, durante um determinado lapso de tempo ele não produz os seus efeitos típicos, enquanto não vier o evento futuro e certo que vai deflagrar os efeitos. Agora, olha como funciona na condição. A administração pratica um ato, esse ato não produz os seus efeitos imediatamente, e aí vem um evento futuro e incerto. Ocorrendo este evento, deflagra-se os efeitos. Professor, então qual a diferença? Qual a diferença entre termo e condição? Aqui, no termo, o evento vai acontecer e os efeitos, que é a cobrinha verde, serão deflagrados. Quando se trata de um ato cuja produção de efeitos está submetida a um termo, seus efeitos vão ser produzidos. Porque o evento futuro, apesar de futuro, inevitavelmente vai acontecer. E aí vai deflagrar os efeitos. Na condição, os efeitos podem ocorrer ou não. Isso aqui pode ocorrer ou não. Tenho uma enquete a fazer. A minha letra está melhorando? Primeiro, vejam que vão responder. Eu posso cancelar a live agora. 2. Quando eu faço os meus desenhinhos, meus esqueminhas, melhora para compreender? Facilita? Vamos lá, coloca aí no chat. E aí, a gente vai para o modo. No modo, a gente vai ter um ato administrativo. Este ato já vai deflagrar seus efeitos. Só que de tempos em tempos, para os efeitos continuarem, o beneficiário, o particular beneficiário deste ato, vai ter de suportar um encargo. Então, aqui veio o encargo. Olha o caminhão do lixo. O cara acelera. Estão ouvindo aí o caminhão do lixo? O cara acelera o caminhão do lixo como se fosse decolar uma aeronave, aquelas maiores de todas. E aí, se esse particular arcar com esse encargo necessário para a continuidade dos efeitos desse ato, continua a cobrinha verde. Continua a cobrinha verde. Tempos depois, surge o momento do encargo. E aí, se ele não cumpriu o encargo, se ele não cumpriu o encargo, não vai produzir os efeitos. Para ali. Suponhamos que a administração pública praticou um ato administrativo de permissão de uso de uma área pública para instalação de quiosque no parque da cidade. Parque Ibirapuera, algum parque da cidade. Praticou um ato de permissão de uso daquela área pública para instalação de um quiosque. Praticou o ato, imediatamente ele começa a produzir efeitos e o particular já pode instalar ou levar o seu trailer, seu quiosque para lá. Pode ser autorização para colocar ali, estacionar ali um food truck, por aí vai, começa. Só que neste ato ficou estabelecido que esse particular, de 3 em 3 meses, ou mensalmente, ou de 6 em 6 meses, este particular vai ter de suportar um encargo, uma taxa de ocupação, um valor compensatório por estar usando aquela área que vai ser reinvestido no melhoramento daquele espaço público de lazer e entretenimento. Então, se o particular paga o encargo aqui na data fixada, continua os efeitos, cobrinha verde. Se em determinado momento ele para de pagar
o encargo, para de cumprir o encargo, que não necessariamente é pagamento, pode ser uma outra retribuição, este ato vai parar de produzir os seus efeitos. Ó. Stop. Para os efeitos. Aí nós temos o modo encargo. Tranquilo em relação a isso? No termo, o ato não deflagra efeitos imediatamente, mas os efeitos serão deflagrados necessariamente. Na condição, o ato não deflagra efeitos imediatamente e os efeitos podem ou não ser deflagrados. No modo, o ato necessariamente deflagra efeitos imediatamente e esses efeitos podem ser interrompidos, paralisados, caso o particular beneficiário do ato não continue a arcar com o encargo, o modo para gozar esses benefícios, os efeitos deste ato. Simples assim. Tranquilo em relação a isso? Muito bom. Então, a gente volta para cá e nós temos o modo. Então, eis aqui a justificativa por que atos válidos podem ou não estar produzindo efeitos. E o que são os atos inválidos? Que são os chamados atos inválidos. Vamos colocar aí? São aqueles que foram produzidos, praticados, né? Em desconformidade com a legislação e os princípios da administração. Atos inválidos. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês. Atenção. A atenção vem com uma pergunta. Atos inválidos podem produzir integralmente seus efeitos típicos. Atos inválidos podem produzir integralmente os seus efeitos típicos. É uma pergunta justa, eu creio. Tá aí. Coloquem para mim nos comentários atos inválidos, atos que, apesar de serem perfeitos, de terem concluído o seu ciclo de formação, eles ingressaram no mundo jurídico em contrariedade, em desconformidade com as leis. Normalmente porque um de seus requisitos de validade, competência, finalidade, forma, motivo ou objeto, está em desacordo com a lei. A pergunta é, um ato assim pode produzir, pode deflagrar normalmente a produção de seus efeitos, sim ou não? Coloca aí para mim no chat, vamos ver. E aí? Ainda não obtive a resposta. Ainda não obtive a resposta. Aqui eu quero mostrar a vocês o seguinte. A resposta está fundamentada no ou na presunção de legitimidade que todos os atos administrativos possuem. Em razão da presunção de legitimidade, inclui também a presunção de veracidade dos atos, tão logo o ato seja concluído e ingresse no mundo jurídico, ele está apto a produzir seus efeitos, ele pode produzir normalmente seus efeitos, independentemente de
está de acordo com a lei ou não. Por quê? Porque enquanto não for aferida, for verificada essa conformidade com a lei, presume-se que o ato é válido. Então, uma das consequências da presunção de legitimidade, é o seguinte: essa presunção faz com que todos os atos administrativos nasçam aptos a produzir imediatamente seus efeitos, mesmo que tenham sido praticados em desconformidade com a lei, com a legislação. Por quê? Porque a presunção de legitimidade faz com que o ato possa produzir normalmente seus efeitos enquanto não for declarada a sua invalidade, a sua nulidade. A presunção favorece o ato, a presunção de que, enquanto não se provar o contrário, ele está de acordo com a lei e ele vai produzir normalmente os seus efeitos jurídicos. Então, eis aí algo muito importante que você tem que levar para a sua prova. Está aqui. Vou destacar essa atenção em vermelho. Beleza? Então, estão os atos inválidos. Eles podem produzir normalmente. Então, cuidado. Cuidado. Um ato administrativo pode ser, o que ele pode ser? Perfeito, inválido e eficaz. O que eu estou dizendo? Mesmo um ato praticado em desconformidade com a lei, isto é, um ato inválido, ele pode normalmente, naturalmente, produzir os seus efeitos jurídicos. E isso por força, como decorrência, da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Então, a gente acaba de interligar a classificação dos atos com os atributos dos atos administrativos. E o examinador faz isso em prova de concurso. Critério número 7. Classificação quanto à agressão ao ordenamento jurídico. Classificação quanto à agressão no ordenamento jurídico. Atos irregulares são aqueles que agridem de forma muito leve o ordenamento jurídico. De forma muito leve o ordenamento jurídico. E, portanto, não está sujeito à invalidação. Não está sujeito à invalidação. Aqui tem um acento grave. Beleza. Eu dei o exemplo no episódio passado de um ato declaratório que deveria ter sido veiculado pela forma de certidão, mas na verdade usar a forma de declaração. O conteúdo está absolutamente perfeito. A finalidade foi alcançada, mas há uma pequena irregularidade nessa forma. Então, uma mínima irregularidade nessa forma. Atos anuláveis são aqueles praticados com vício sanável, ou seja, um defeito ou desconformidade com a lei que admite convalidação.
a gente já sabe que somente vícios no tocante à competência e à forma do ato admitem convalidação, são vícios sanáveis. Mas nem todo vício de competência e nem todo vício de forma admite convalidação. E para isso, você vai dar uma olhada num dos episódios que nós já temos aqui anteriormente, que trata justamente da convalidação dos atos e quais são os elementos convalidáveis. Atos nulos são aqueles praticados com vício insanável. Ou seja, não admitem convalidação. Não admitem convalidação. É a chamada nulidade absoluta. É a chamada nulidade absoluta. Desde a última live, eu prometi que mesmo a nulidade absoluta tem uma exceção que admite convalidação, mas que isso eu deixaria para tratar numa das aulas, numa das lives da nossa semana dos conteúdos épicos de direito administrativo. Não por acaso, essa exceção da exceção incrustada lá na lei vai ser abordada na semana dos conteúdos épicos de direito administrativo. Mas essa regra vai resolver 90% dos casos para você. Qual é a regra? Atos nulos não admitem convalidação porque eles contêm um vício insanável. E os atos inexistentes são aqueles que não concluíram seu ciclo ou etapas de formação ou são tão agressivos ao ordenamento jurídico que sequer podem ser considerados como existentes. Eu me lembro na live de ontem de dar o exemplo de um ato administrativo em que a autoridade competente determinou a proibição de ingresso nas dependências de um determinado órgão do cão-guia de um dos servidores portadores da deficiência visual. Então, o servidor concursado, ocupante de cargo efetivo, inclusive com registro no seu assentamento funcional de que ele sempre é acompanhado por um determinado cão-guia treinado, que não ofende ninguém, próprio para isso, e é o que garante a acessibilidade à locomoção dele. Em determinado momento, a autoridade vem e baixa um ato determinando, injustificadamente ou sem razão plausível, a proibição do ingresso nas dependências do órgão desse cachorro. Isso, desse cão-guia. Isso é um ato tão afrontoso à dignidade da pessoa humana, à acessibilidade, aos direitos mais fundamentais, que ele sequer pode ser considerado algo como existente. Isso tem que ser extirpado do ordenamento jurídico. A gente nem pode considerar que isso chegou a existir, de tão insano que é. Então, está aí o exemplo desses atos inexistentes. Quem muito fala disso aí é o Celso Antônio Bandeira de Mello. Quarto critério é o critério quanto à produção dos efeitos. Quanto à produção dos efeitos. Aí nós temos os atos eficazes e os atos ineficazes. Atos eficazes são aqueles já aptos à eclosão / produção de todos os seus efeitos típicos. O normal, o mais comum, em regra, é os atos serem eficazes, ou seja, não existe nenhuma circunstância que obsta a produção de seus efeitos. E os atos ineficazes são aqueles submetidos a circunstâncias
circunstâncias que suspendem sua eficácia. São aqueles que suspendem a sua eficácia. E aí, nós vamos simplesmente vir aqui, olha, nós vamos simplesmente vir aqui e dizer o seguinte. Vamos copiar isso aqui, ó. Porque algumas circunstâncias suspendem a eficácia do ato. Vamos simplesmente copiar isso aqui e colocar aqui, olha. Isso. Porque algumas circunstâncias, olha aí, porque algumas circunstâncias suspendem ou impedem a eficácia do ato. Que circunstâncias são essas? Termo, que circunstâncias são essas? Termo, olha só, termo, o modo e a condição. O termo, o modo e a condição. Vamos aqui. Termo, modo e a condição. O termo, evento futuro e certo, nós já vimos. Condição, evento futuro, porém incerto. E o encargo é aquela circunstância que reiteradamente o beneficiário do ato tem de cumprir, sob pena de suspender os efeitos que o ato já vinha produzindo. Simples assim. Próximo critério classificatório, nosso nono critério, é a classificação quanto à retratabilidade. Classificação quanto à retratabilidade do ato administrativo. Este critério aqui é fundamental. Professor, se eu tivesse que escolher dois critérios entre os 10, não é o ideal. Não é para isso que eu estou ralando aqui há 3 episódios seguintes para fazer essa verdadeira saga da classificação dos atos. Mas, professor, eu preciso revisar 2, só dá para tempo de revisar 2, eu vou me segurar em 2 critérios. É este critério contra a retratabilidade, que tem os atos revogáveis e irrevogáveis, este critério. Então, de 10, não tem jeito, não é? O ideal é levar os 10. Só tenho condições de 2. Você vai levar este critério da retratabilidade e o critério da classificação quanto à formação de vontade, que tem atos simples, complexos e confusos. Ir para uma prova de concurso sem esses 2 critérios é suicídio. E sem os demais é arriscadíssimo. Mas ir sem esses 2 é suicídio. É suicídio. Aí não está levando a coisa a sério. O que são os atos revogáveis? São aqueles que podem ser retirados do mundo jurídico pela própria administração, por questão de conveniência e oportunidade. Tá aí. Eu quero que você anote um destaque importantíssimo sobre atos revogáveis. Assim, ó, somente atos discricionários podem ser revogados. Jamais se admite revogação de um ato vinculado. Então, das 2 grandes categorias de atos vinculados, atos discricionários, somente os atos discricionários admitem revogação. Nunca se revoga ato vinculado. E quais são os atos, o que são os atos irrevogáveis? São aqueles que não podem ser retirados do
mundo jurídico pela administração por questão de conveniência e oportunidade. Simples. O que eu vou colocar agora é o seguinte: exemplos. Exemplos. Não tem jeito, meu querido, minha querida. Arruma uma forma de memorizar a lista de atos irrevogáveis que eu vou colocar aqui para você. Memoriza, cria um mantra, faz uma música, um mnemônico, tatua no corpo, na coxa, dá um jeito. Porque se você não levar isso para a prova, as chances de você errar uma questão são enormíssimas. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar do maior grau de importância para o menor, mas todos são importantes. Primeiro, atos inválidos ou ilegais. Seja qual for a prova, seja qual for a banca, se ele falar que um ato inválido ou ilegal, em desacordo com a lei, vai ser ou deve ser revogado, está errado. Eles são irrevogáveis. Ele até podem ser anulados, revogados, nunca. Sai corona. Desculpa. Entenderam isso aí? Atos inválidos ou ilegais. Prosseguindo. Lá vai. Olha, eu estou vendo ali o comentário, a Eleusa falou assim, deixa eu ver quem foi. Quem foi que falou? Letra... Alguém falou letra legível. Eleusa, letra legível de idade perfeita. Não, letra legível não, letra linda. Legível é passa, letra linda. Do que era para o que está, tá linda. Beleza. Atos vinculados. Jamais se admite revogação de atos vinculados. Além disso, atos exauridos ou consumados. Além disso, atos que geram direito adquirido. Além disso, atos enunciativos ou declaratórios. Atos de um procedimento em relação aos quais já ocorreu a preclusão administrativa. Atos complexos e atos compostos. Tá aí. Memorizar esse rol. Não tem jeito. Agora, essa situação aqui, em relação às quais já ocorreu a preclusão administrativa. Normalmente surgem dúvidas sobre isso aqui, olha. Normalmente surgem dúvidas sobre isso aqui. E aí, eu vou me socorrer de um desenho. Olha, o que é o fenômeno da preclusão administrativa? O que é o fenômeno da preclusão administrativa? É assim, olha. Sempre que a gente tem um processo ou procedimento ele vai ter fases, vamos chamar de F1, F2, e ao longo dessas fases, ele vai ter uma sequência de atos. Cada pauzinho desse vermelho, um ato.
E aqui vai ter uma decisão. Eu já sei, está saindo fora do desenho. Está aqui. Decisão final. Está aí. O que é o fenômeno da preclusão administrativa? É assim, olha. Dentro de um processo ou procedimento, sempre que se passa para o ato posterior ou para a fase posterior, sempre que se avança para um ato seguinte ou uma fase seguinte, os atos válidos que ficaram para trás tornam-se preclusos. Não podem ser modificados pela administração por mera conveniência e oportunidade. E a preclusão impede a revogação. Ah, mas se eles forem ilegais, aí você anula, é outra coisa. Agora, revogar por mera conveniência e oportunidade, depois que se foi para o ato seguinte, o ato anterior válido não pode ser mais revogado. Isso é para que o processo não fique indo e vindo e nunca se chegue ao resultado final. Então, por isso que nós temos essa situação aí da preclusão administrativa. Muito bom. E aí nós encerramos aí quanto à retratabilidade dos atos. Nós tivemos essa abordagem. Agora a gente tem aqui, olha, lembrando, era produção de efeitos e a retratabilidade foi o último critério que nós abordamos aqui. Tranquilo em relação a isso? Simples demais. Agora, eu vou entrar com vocês aqui, olha. Quero fechar com chave de ouro analisando algumas questões que aplicam justamente esses conhecimentos teóricos que nós abordamos ao longo dessa saga de 3 lives sobre classificação dos atos administrativos. Questão número 1. Primeira questão. Questão número 1. Banca, Instituto Unifil. Instituto Unifil. Eu quero dizer para você que mora em capital ou cidades muito grandes, capitais. Você que está disputando o concurso só para as capitais, você está disputando uma pequena fatiazinha do bolo. Porque o universo de concursos dos vários órgãos e entidades, todos os municípios brasileiros, e eu acho que você tem uma má impressão. Quando você fala município, você pensa aquela cidadezinha de 6 mil habitantes, 10 mil habitantes. Não. Existem municípios importantes com 200, 500, 600 mil habitantes, uma cidade enorme que são, e muitas delas com excelente qualidade de vida, melhor que qualidade de vida de muita capital. Você pode citar aí, por exemplo, Londrina, Maringá, Cascavel, Ribeirão Preto, São José, Marília, Anápolis aqui perto de Goiás, muitas cidades que têm concurso a rodo e que talvez você não esteja atento para isso. Você possa morar de repente numa cidade dessa, você pode disputar N concursos. Aqui é o Instituto Unifil, 2020, Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste Paraná, cargo de agente. São atos que a administração autorizada pela lei, pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo. Então veja, olha, liberdade de escolha do seu conteúdo, classificação quanto ao conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e do modo de sua realização. Não se manifesta no ato em si, mas sim no poder de administração praticá-lo pela maneira e nas condições que repute mais convenientes ao interesse público. A descrição trata de que atos? Fica meio evidente, a gente está trabalhando o quê? De qual classificação de que atos? Os atos discricionários. Essa estava fácil. Mas vejam, essa é uma clássica questão de classificação e dos aspectos conceituais da classificação de atos. Então, atos discricionários.
Próximo, a gente vai para a questão número 2. Banca Fundatec 2018, Prefeitura de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, cargo de advogado. O ato administrativo cuja prática depende de manifestação de vontade de um órgão público, mas cujo início ou a continuidade da produção dos efeitos depende de um outro ato praticado por órgão público diverso, é chamado de quê? Este ato é o quê? Olha, é bom lembrar o seguinte, vamos perguntar aqui. O enunciado deu a clara ideia de principal e instrumental. Está claro que é o único ato que resultou da manifestação de mais de uma vontade. Então, ó, ato cuja prática depende da manifestação de vontade de um único órgão, mas cujo início ou a continuidade da produção de efeitos depende de outro ato ou outro órgão, né? Outro ato ou órgão praticado por órgão público diverso aqui, olha. Então, a continuidade depende, ou seja, o ato nasce em um órgão, mas a continuidade dos efeitos depende de outro. A gente está com a ideia de principal e instrumental. Então, ato composto. Remete àquela nossa classificação. Questão número 3. Questão número 3. Diz assim, olha. A Prefeitura de Nova Olinda, a banca Consulplan, diz, acerca da classificação dos atos administrativos, julgue as assertivas abaixo para, ao final, escolher a sequência correta. E aí, a gente tem a seguinte situação. 1. Atos de gestão. Vimos ou não vimos aqui no nosso estudo de aprofundamento teórico? Vimos. Atos de gestão, no que se refere às prerrogativas com que atua a administração pública, justamente o critério de classificação, seriam os praticados pela administração com todas as prerrogativas e privilégios. Não. Ato de gestão são aqueles em que a administração se despe das suas prerrogativas e privilégios. Então, essa primeira assertiva aqui está falsa. A gente vai para... Essa aqui seria ato de império. A assertiva aqui seria de ato de império. E aí a gente vai para a segunda assertiva, que diz: quanto à formação da vontade, o ato complexo é o que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos e é que a vontade de um é instrumental em relação à vontade do que é dito o ato principal. É assim, olha. Falou que um único ato resulta da manifestação de mais de um órgão. Falou principal, falou instrumental, fecha os olhos, marca ato composto e me chama para o churrasco de posse. Só que aqui ele falou complexo, tinha que ser o quê? Composto. Composto. Então o 2 está falso. E aí a gente vai para 3. Quanto à execuibilidade, ato imperfeito é o que está sujeito à condição ou termo para que comece a produzir seus efeitos. Ato imperfeito é aquele que está sujeito à condição ou termo para produzir os seus efeitos. Gente, essa banca Xing Ling deu o item como verdadeiro. E aí segue, quanto aos efeitos, o ato declaratório é aquele, pelo qual
a administração apenas atesta ou reconhece determinada situação de outro ato ou direito. De outro ato ou direito. Então, na verdade é o seguinte, essa aqui é para ser falsa. E o ato declaratório, ele apenas atesta. Aqui, olha, é uma classificação quanto aos efeitos. E aí nós teríamos, alguns doutrinadores colocam essa classificação dizendo que os atos seriam atos declaratórios e atos constitutivos. Atos declaratórios são aqueles que não criam, não modificam, nem extinguem. Não criam, não modificam, nem extinguem direitos ou situações jurídicas. Apenas comprovam direitos ou situações jurídicas pré-existentes. Declaratórios. E os atos constitutivos são aqueles que fazem nascer ou modificam ou extinguem direitos ou situações jurídicas. Então, quando ele fala quanto aos efeitos, ato declaratório é aquele pelo qual a administração apenas atesta ou comprova ou reconhece determinada situação de fato ou de direito, isso aqui ficaria verdadeiro. Então, no fundo, nós temos falso, 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 verdadeiro. Essa questão teve o seu gabarito alterado, o gabarito preliminar alterado, e ele acabou passando para a letra B aqui, olha. As três primeiras falsas, só a última verdadeira. Mas o gabarito preliminar dessa banca tinha dado o terceiro como verdadeiro, foi uma banca que, um gabarito que foi alterado até. Mas tranquilo? O que importa? As três primeiras estão falsas, pelo gabarito definitivo, e a quarta está verdadeira. Prosseguindo, questão número 4. A questão número 4, ela diz o seguinte: assinale abaixo o exemplo de ato de gestão. Ato de gestão são aqueles em que a vontade manifestada pela administração gera um efeito jurídico que se concilia. O efeito jurídico se concilia com o interesse do particular destinatário direto e imediato desse ato. Não há um conflito e a administração não está impondo nada, ela não está usando a sua supremacia. Então vamos avaliar um por um. Multa de trânsito é ato de império, a administração está impondo alguma coisa. Apreensão de bens, ato de império. Embargo de obra, ato de império. Então vejam, essas três situações aqui, olha, são atos de império. E esse aqui, que é o gabarito, é o ato de gestão. Esse aí. Quando a administração faz a locação de um bem público, a vontade dela não está se confrontando, se impondo à vontade do interessado particular que está locando esse imóvel, o locador. 5. Questão número 5. Banca FCC 2005, concurso social. Considere, primeira assertiva, o decreto assinado pelo governador de estado e referendado pelo secretário de estado, que tipo de ato é esse? Lembra que eu dei o exemplo do ato do presidente da República, chefe do Poder Executivo, referendado por ministro de estado? E disse que esse era um dos dois exemplos que aparecem em prova de ato complexo? Beleza. Na esfera dos estados, você tem o ato praticado pelo governador e referendado por secretário de estado. É um exemplo na esfera estadual equivalente a esse da presidência. Então, aqui nós estamos diante de um ato complexo. O exemplo que nós demos. 2.
A nomeação do Procurador-Geral da República com prévia aprovação do Senado. Eu mencionei também. Esse aqui é exemplo de ato composto. Esse é exemplo de ato composto. Ato composto. Beleza. E, terceiro, a informação lançada em um determinado processo. A mera informação que é lançada no processo, isso aqui é um ato enunciativo, ele não tem conteúdo decisório. Nós ainda vamos fazer uma live aqui, especificamente para tratar das espécies de atos administrativos, o NONEP, atos normativos, ordinatórios, negociais, punitivos, enunciativos. Então, gabarito aqui só pode ser letra D, complexo, composto. Não te disse que os exemplos, quando caem em prova, só caem 2 exemplos de cada um deles. Só cobra 2 exemplos de complexo, que é aquele da aposentadoria e esse aí do ato do chefe do executivo referendado ou por ministro de Estado ou por secretário de governo, ou cai a hipótese de ato composto. E a mais comum de ato composto é essa aqui ou aquela do artigo 26 da Lei de Licitações. Tranquilíssimo em relação a isso. 6. Questão número 6. Questão número 6 diz: ato administrativo não vinculado de competência exclusiva do governador de Estado que venha a ser publicado pelo secretário desse Estado será considerado. Olha o detalhe. Olha aqui. Competência exclusiva. Vício de competência exclusiva não admite convalidação. Então, é um vício sanável ou insanável? É insanável. Então, a gente mata esse, a gente mata esse, a gente mata esse. Só pode ser ou esse aqui ou esse aqui. Então, letra B diz, insanável se houver vício de forma. Não. Não. Vício de forma, como regra, é sanável. Então, não pode ser isso aqui. Então, é vício insanável independentemente do objeto. Se o objeto for lícito, lindo, bonito, maravilhoso, mas o vício de competência exclusiva torna o ato completamente insanável. Esse aqui entra na categoria de quê? De ato nulo. Não admite convalidação. Questão número 7. Diz o seguinte: vejam que nós não estamos fazendo aquele formato do raio-x da questão, nós estamos fazendo um formato de quem já revisou material teórico, agora é como se fosse um aulão de exercício. Então, tem 2 maneiras de você abordar exercícios. Bacana? Abordar exercícios para depois buscar a revisão teórica e abordar o exercício depois de já ter feito o estudo teórico e você vai mais acelerado. Beleza. Os atos administrativos podem ser agrupados segundo diversos critérios. Agrupar, lembra? Classificar. Aponte a alternativa que apresenta conteúdo correto sobre esse contexto classificatório. Classificação. Letra A. Quanto à natureza da atividade, os atos administrativos podem ser públicos ou privados. Gente, não existe ato administrativo privado. É sempre direito público. Então, natureza da atividade é o quê? Atos ativos, atos consultivos, atos de controle e por aí vai. Então, letra A está errado. Letra B. Constitutivos ou declaratórios podem ser atos quanto à composição da vontade. Não. Composição da vontade é simples, complexo
ou composto. Os constitutivos é a classificação quanto aos efeitos dos atos. Uma parte da doutrina usa esse critério de classificação. Muito bem. Continuando. Letra C. Atos negociais ou meros atos são os atos administrativos agrupados sobre o critério da abrangência dos efeitos. Critério da abrangência dos efeitos. Não. Atos negociais é o critério do conteúdo. Critério do conteúdo. E ele não está ao lado dos meros atos administrativos. Mero ato administrativo são aqueles atos sem conteúdo decisório. São chamados atos de expediente. Então, letra C está errado também. Letra D. Quanto ao grau de liberdade da administração pública, ou seja, se ela está obrigada ou tem faculdade, os atos podem ser vinculados ou discricionários. Perfeito. Esse é o gabarito. E por último, simples ou composto podem ser atos quanto à estrutura e desenvolvimento do conteúdo. Não. Isso aqui é quanto à formação da vontade. Quanto à formação da vontade. Está errado a letra E. Vejam que essas questões não são difíceis. São as questões de memorização de uma grande quantidade de informações conceituais sobre essas classificações. E por último, questão número 8, diz o seguinte: o ato administrativo é um ato típico do direito administrativo. Sobre o tema, assinale as alternativas, a alternativa correta. Não correta, é correta. Letra A. A finalidade é um dos atributos dos atos administrativos. Não, aqui não. É assim, ó, finalidade é um dos requisitos de validade. Requisitos ou elementos. Requisitos ou elementos de validade. Requisitos ou elementos de validade. Lembrando que os atributos é o tal do PAI ET. Presunção de legitimidade, auto-executoriedade, imperatividade, exigibilidade e tipicidade. Então, letra A está errada. Letra B. O ato administrativo perfeito e eficaz pode ser anulado ou revogado conforme o caso. Perfeição tem a ver com a conclusão do ciclo de formação e eficácia a produção de efeitos. Só que um ato, mesmo perfeito e eficaz, ele pode ser inválido, o ato perfeito e eficaz pode ser inválido. E aí ele é passível de anulação. E por que um ato perfeito e inválido pode ser eficaz, pode produzir efeitos? Por conta da presunção de legitimidade. Agora o ato pode ser perfeito, eficaz, mas inconveniente, inoportuno. Inconveniente, inoportuno. E aí ele vai ser revogado. Então, 8, a letra B está correta. Para confirmar o gabarito, letra C. A revogação do ato administrativo praticado pelo Poder Executivo é de competência do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas nunca revoga, nunca anula atos praticados por outros órgãos. Tribunal de Contas nunca anula, nunca revoga atos praticados por outros órgãos. Eu tenho
um vídeo aqui no canal tratando só sobre essa questão do controle externo da gestão pública pelo TCU. E lá está muito bem explicada a razão disso. Então, letra C está errada. Letra D. Decai em 10 anos da data em que foram praticados os atos administrativos, o direito da administração pública anular. Não é 10 anos, 5 anos. Isso está onde? Artigo 54 da Lei 9784/99. Simples assim. Então, letra D está errado também para confirmar o gabarito aí. E letra E, a revogação do processo licitatório se constitui em um ato vinculado. Não, revogação é sempre ato discricionário. Revogação é sempre ato discricionário. Simples assim. Muito bem. Depois disso, fechamos aí com chave de ouro o que eu chamei de a nossa saga da classificação dos atos administrativos. Saga porque foram necessários 3 lives. A live 37, o episódio 37, o 38 e este 39, que estão aí disponíveis no canal somente até o próximo domingo para você ver, rever, anotar e produzir o seu material de resumo, revisão. Tranquilo em relação a isso? Mais uma vez agradeço a participação de vocês. Se inscreva no canal se você não é inscrito, comece a me seguir lá também no Instagram, se inscreva no canal do Telegram para mais conteúdos exclusivos e para as nossas próximas lives. Amanhã, quarta-feira, nós teremos o episódio número 40, um episódio festivo, selecionar um tema bacana para tratar com vocês. Já são 40 lives de conteúdos como esse que nós estamos trabalhando aqui com vocês. Se puderem deixar o seu like, indicar para amigos, inimigos, convidar outras pessoas para conhecer aqui o nosso canal e os nossos conteúdos, eu agradeço. Boa noite a todos vocês, bons estudos, continuem estudando de pouco a pouco, mas estudando sempre, sem parar, sem desanimar. Muito obrigado. Vamos ver se tem alguma pergunta.